Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Também a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém? Nós vamos ocupar alguns domingos, irmãos, com um tema, com a ajuda do Senhor, que vai ser: comece na graça e permaneça na graça. E nós vamos ouvir algumas coisas sobre a graça de Deus, que creio serão de grande alento para o nosso coração. Vamos tentar entender um pouco mais o que é a graça de Deus. Amém? A palavra de Deus diz em Efésios 2:4 que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então esse Deus que nos amou desde toda a eternidade, como diz Jeremias 31, 32, com amor eterno te amei, com a minha benignidade te atraí. Esse Deus, quando Ele começa a fazer uma obra a nosso favor, isto é graça. Amém? A graça é o amor e a misericórdia de Deus expressados. Quando o amor e a misericórdia de Deus são expressados, isso se torna graça. Amém? Graça é o amor de Deus expresso por todos nós. Por isso, naquele versículo que todos nós conhecemos bem, de João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que... Algumas traduções dizem que Ele deu seu Filho. Então, quando esse amor de Deus é expresso em dar alguma coisa a nós, muito além de nós e a parte de nós, isso é graça. Amém? O Filho de Deus veio ao mundo para manifestar a graça de Deus e tornar-se graça, a fim de que pudéssemos receber essa graça. Amém? Essa graça, irmãos, não está desassociada de Cristo. Não está desassociada da pessoa de Cristo. Todas as vezes que Deus dispensa de Cristo ao nosso coração, isso é graça. Todas as vezes que nós recebemos dessa realidade espiritual da pessoa do Senhor Jesus Cristo, isso é graça. Isso é suprimento de vida. Então, nesse grande depósito que está na pessoa do Senhor Jesus, podemos traduzir esse depósito como graça. Amém? E nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 17, que a lei foi dada por meio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada através de um mediador. Amém? Foi dado restrições, o que fazer, o que não fazer. E a palavra de Deus diz que ela foi dada como um aio para nos conduzir a Cristo. Então há um propósito, sim, na lei de Deus no Antigo Testamento. Ela tem o seu lugar. A Bíblia diz que a lei foi dada. E a graça, porque a graça é uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus nos dá o seu Filho, isto é graça, muito além de um favor imerecido. Amém, irmãos? Muito além de algo que Deus está fazendo por nós, a parte de nós.
nunca desassociado do seu Filho. Quando Deus nos dá o seu Filho, isto é graça. Se os irmãos quiserem abrir em Efésios, nós vamos notando então, irmãos, que desta graça precisamos para toda a nossa vida, para toda a nossa caminhada cristã. Por isso, intitulamos essa série de Comece na Graça, Permaneça na Graça. Amém? Efésios 1:7 nos diz assim, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. Então, para o nosso perdão de pecados, nós temos a graça genuína de Deus. Segundo a riqueza da sua graça, nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Amém? Mas quando nós lemos o próximo verso, então, esse verso diz, como é que diz aí na sua Bíblia? Verso 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. O que Deus derramou abundantemente sobre nós, irmãos? Aí nós vamos avançando mais em um estágio da graça. Amém? Ela começa assim, com o perdão dos nossos pecados. Mas essa graça Deus derramou superabundante em nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos, verso 9, o mistério da sua vontade. Amém, irmãos? Então a graça de Deus, ela é para o perdão dos nossos pecados. A graça de Deus também é para uma vida em Cristo, uma vida de sabedoria e de prudência. A graça de Deus também é para a provisão e para que nós entendamos todos os mistérios de Deus em Cristo Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então há um processo dessa graça. Por isso, comece na graça e permaneça nela. Amém? Nesse texto que nós lemos, irmãos, 2 versículos antes, em João capítulo 1, nós lemos o verso 17, aliás, um versículo antes nos diz assim, todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Amém? Existem 3 expressões muito interessantes na palavra de Deus. Uma delas está aqui, graça sobre graça. Em Romanos capítulo 1, verso 17, você encontra outra expressão bem semelhante a essa. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, você encontra outra expressão bem semelhante. Porque nós, como um espelho, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Amém? São 3 expressões que devem ser muito bem compreendidas por nós. O que é graça? Graça é toda essa provisão de Deus para conosco. Amém? Nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. E a expressão no original é graça em lugar de graça. Graça em lugar de graça. Graça em lugar de graça. Graça e mais graça, e mais graça, e mais graça. Amém? Como um grande mar, que nós somos inundados por uma onda, atrás de outra onda, e logo após vem outra onda, e assim a graça de Deus, como esse grande mar, que vai nos enchendo uma onda após outra onda. Isso é graça sobre graça. Mas como nós nos apropriamos dessa graça, irmãos? E é para isso que nós precisamos do versículo de Romanos, capítulo 1, verso 17.
porque é de fé em fé. Quando o Senhor dispensa de Cristo para dentro do nosso espírito, e é preciso nós entendermos bem isso, nós recebemos essa graça provinda de Deus pela fé. Amém? A fé é a instrumentalidade pela qual Deus nos entrega a sua graça. Amém? É por onde nós nos apegamos a essa graça, pela fé. Por isso que o versículo diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, desde o começo da nossa vida cristã, como fomos salvos, quando fomos salvos, tudo é pela fé. Amém? Nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Essa expressão, o justo viverá pela fé, ela pode ser traduzida também, o justo recebe vida e vive pela fé. Aí vocês notam uma particularidade nessa frase. Primeiro ele recebe vida, depois ele vive por esta vida. Amém? Ele vive de fé em fé. E a fé precisa ser muito bem compreendida por nós, porque fé não é credulidade e fé também não é pensamento positivo. Fé é união com Cristo. Esse vocábulo grego pistes significa unir-se a, apegar-se a. Ou seja, Deus dispensou Cristo para nós. Isto é graça. E agora nós nos apegamos a Cristo. Amém? E Deus dispensa mais graça sobre nós e agora nós nos apegamos a Cristo. E cada vez que Deus dispensa a sua graça para nós, nós nos agarramos a essa graça pela fé em Cristo Jesus. Então acontece o que nós lemos lá em 2 Coríntios 3,18. Porque quando isso acontece, irmãos, o Senhor é manifesto em nós. E quando nós somos transformados à sua imagem, isto é glória. A revelação de Jesus Cristo em nós é glória. Amém? Talvez você possa achar que glória na palavra de Deus é só uma luz resplandecente em que ninguém pode ver, nem chegar perto. Mas é muito mais que isso. O Filho de Deus é a glória de Deus. O Filho de Deus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Amém? Todas as vezes que Cristo é manifesto em nós, e nós manifestamos Cristo sendo conformados à imagem de Cristo, isto é glória. Amém? Então nós temos graça sobre graça. Amém? Suprimento e mais suprimento da parte de Deus. E recebemos esse suprimento de fé em fé. Irmão, eu pensei que eu só tinha sido salvo pela fé, tinha sido justificado pela fé. Mas a palavra de Deus diz mais do que ser somente salvo pela fé. A palavra de Deus diz que nós vencemos o mundo pela fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo não é a nossa vitória. Não é a nossa credulidade, irmãos. Não é acreditar que o impossível vai acontecer em alguma área da sua vida. A vitória que vence o mundo é a nossa união com a vitória de Cristo. Por isso nós vencemos. Quando estamos unidos a Cristo, nós experimentamos a realidade do dispensar dessa vida de Deus. Foi para isso que Deus nos criou, amém? Nós sabemos que somos um vaso criado para conter Deus. Amém? Como Paulo diz em 2 Coríntios 4:7, nós temos esse tesouro, que é o próprio Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então a graça não é somente para perdão de pecados, amém, irmãos? A graça é para toda a nossa vida. Você crê assim? Você tem experimentado desse suprimento de Deus? Nós temos experimentado desse suprimento diário de Deus, pelo Espírito de Deus.
temos experimentado de Cristo no nosso dia a dia, temos crescido na nossa comunhão e união com Cristo e temos sido conformados à imagem de Cristo? Onde nós temos impedido o trabalhar de Deus em nossas vidas? Precisamos estar atentos a isso, amém? Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 6 que ele exortava os irmãos como um embaixador de Deus que não recebessem a graça de Deus de modo vão, não tornasse a graça de Deus nas suas vidas vã, porque é possível que você esqueça de tudo isso e viva uma vida carnal. Viva uma vida natural, humana. Mas é possível que você, todos os dias, possa experimentar desse suprimento da graça de Deus. Amém? 1,16 de João, todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. E temos vivido, segundo Romanos 1,17, de fé em fé. E à medida que Cristo é formado em nós, isso é glória. E cada vez que Cristo é formado mais em nós, é glória em glória. De glória em glória. Amém? Sendo transformados à sua imagem. Precisamos olhar para nós mesmos e ver o que está impedindo que Cristo seja formado em nós. Deus já nos deu o seu próprio Filho. E a Bíblia diz em Romanos 8:32 que, porventura, aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará graciosamente, ou, por graça, todas as coisas? Não fora do Filho, amém, irmãos? O Filho é a plenitude da deidade. O Filho é tudo que Deus vai dar para mim e para você. Amém? Você está pedindo outras coisas para Deus e Ele está muito interessado em te dar o próprio Filho. Amém? Porque no Filho estão todas as riquezas espirituais. E no Filho nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então precisamos trabalhar e não fazer com que a graça de Deus se torne vã em nossas vidas. Amém? A graça de Deus, irmãos, não anula a nossa responsabilidade. Amém? Pelo contrário, o Senhor nos dá graça para sermos responsáveis. E caso Ele nos dê graça e nós não respondamos a isso, então Ele não pode produzir esse efeito em nós. Amém? Essa é a explicação porque tantas pessoas têm vivido uma vida de muitos anos desde que conheceram a Cristo e ainda tropeçam em tantas coisas bobas, tantas coisas pequenas. Porque têm experimentado da graça de Cristo, mas têm tornado a graça de Cristo vã em suas vidas. Por quê? Porque não têm recebido a graça de Cristo com fé. Amém? Tem ouvido palavras, e quando você ouve a palavra de Deus, a graça de Deus está sendo dispensada ao seu coração. Mas ela não produz efeito nas nossas vidas, porque não é acompanhada pela fé. E parece que nós vamos endurecendo o nosso coração com o tempo. Cada vez que nós vamos tornando a graça de Deus nas nossas vidas, nós vamos tendo um coração mais endurecido. Então a graça de Deus, irmãos, é como um grande rio de insondáveis riquezas. Mas você tem que ir lá e tomar dessa água. Amém? Você tem que ir lá e tomar a mão disso. Como Paulo disse a Timóteo, né? Muitos pensam que Paulo está falando de Timóteo se apegar para não perder a salvação. Mas em 1 Timóteo 6, Paulo fala a Timóteo, se agarra na vida eterna. Se apega a ela com todas as tuas forças. Vive por essa vida. Amém? Vive por essa graça. Vive pela vida de Cristo em você. Abandone a sua velha vida. Amém? A graça de Cristo, irmãos, é muito além de perdão de pecados. Ela é um suprimento diário. Cada vez que nós vamos entrando em contato com o nosso Senhor, a sua graça é dispensada ao nosso coração.
Cada vez que nós oramos, a sua graça é dispensada ao nosso coração. Cada vez que nós nos entregamos à exposição da palavra de Deus, o Senhor tem nos iluminado pela sua graça. E nós precisamos dar uma resposta em fé a ela. Senão, Cristo não pode ser formado em nossas vidas. E esse é o motivo de toda a nossa pobreza espiritual. Amém? A graça é esse reservatório insondável de Cristo, que está disponível para todos nós. São as provisões de Cristo. Cristo conquistou muitas provisões com a sua morte. Cristo conquistou muitas provisões com a sua ressurreição. Cristo conquistou muitas provisões para você e para mim, com sua ascensão, com a sua entronização. Cristo está no céu, à direita de Deus, e vive para interceder por nós, como fala Romanos 8:34. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Alguém pode nos separar de Cristo, irmãos? Precisamos estar atentos a isso, amém? Então, de uma maneira muito introdutória, porque nós não vamos ocupar muito tempo com isso, hoje nós vamos falar sobre essa questão de comece na graça, permaneça nela. E nos próximos domingos nós vamos falar alguns aspectos dessa graça de Deus, amém? E eu gostaria de também tocar juntamente com os irmãos em 2 pontos, que são 2 desvios que você pode cair com respeito à graça de Deus. E o primeiro desse desvio, irmãos, é a libertinagem. Por isso que quando nós abrimos as nossas Bíblias, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, nós ouvimos o apóstolo Paulo nos dizer assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Então há muitos movimentos, irmãos, que chamam libertinagem de graça de Deus. Cristo me salvou e um dia eu morarei no céu com Cristo. E isso tudo é pela graça, não vem nada de mim. Eu não tenho participação nenhuma nisso, então eu aguardo na graça de Deus. E isso tem causado muito problema na igreja, porque as pessoas têm transformado a graça de Deus em motivo para dar ocasião para a carne. Eu não senti nada. Eu não senti nada de Deus para ir nas reuniões. Eu não senti nada de Deus para estar junto com os santos. Não senti nada de Deus com respeito a fazer isso para ele ou aquilo. Não é verdade? Mas eu senti muito para ficar na frente de uma televisão, eu senti muito para fazer as vontades do meu corpo, não é? Então nós temos transformado, se pensamos assim, a graça de Deus em libertinagem, em ocasião para a carne. Isso é um perigo muito grande. Existem irmãos que dizem, por não entenderem todo o processo de salvação dos santos, eles dizem assim: eu já sou santo. A Bíblia diz que você já é santo. A Bíblia diz também que você está sendo santificado. A Bíblia diz também que você será santificado. Então tome muito cuidado com pegar uma parte da Bíblia em detrimento de outra. Porque realmente em Cristo você já é santo. Isso é uma posição. Chama-se santificação posicional. Em Cristo, todos nós estamos completos. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, irmãos, nós vemos que ainda habita em nós o velho homem. E que todo dia nós temos que lembrar disso e não dar ocasião à carne. Não é verdade? Então esse processo, o Espírito chama de santificação também. Ou que nós estamos sendo santificados. Chama-se santificação processual.
Está ocorrendo um processo de santificação nas nossas vidas. E muitas vezes você pega alguém que é cheio de pecado e diz, não, eu já sou santo, eu nem peco. E acaba caindo em tamanha desgraça como a impecabilidade humana. E nós não nos atrevemos a isso. Não sei se você se atreve a isso. Porque a palavra de Deus diz em 1 de João 9, que se dissermos que não temos pecado, fazemos-o mentiroso e a sua verdade não está em nós. Então nós não somos desses que tornam a graça de Deus ocasião para praticarem toda espécie de pecados e ainda se dizem santos diante de Deus. Amém? Nós não somos destes. Espero que não. Amém? Nós somos aqueles que temos produzido junto com a graça de Deus. E o segundo problema que nós encontramos com relação à graça de Deus, irmãos, são pessoas que pensam que a graça de Deus só foi eficaz para a sua salvação no início. E agora é como se eles dissessem para Deus assim, bom Deus, agora deixa comigo. E deixa que por aqui eu resolvo. São pessoas que gostam de fazer coisas à parte de Deus. São pessoas que gostam de fazer coisas para serem aceitas por Deus. São pessoas que gostam de mandamentos para obedecerem mandamentos separados de Cristo. Então me diga o que eu devo fazer e eu vou obedecer. Muitos são assim. Nosso amado irmão Délcio dizia que esses irmãos legalistas, que esse é um grande problema que nos afasta da graça de Deus. O primeiro é a libertinagem, o segundo, o legalismo. Esses irmãos legalistas, dizia o nosso amado irmão Délcio, que são retos como um cano de espingarda. Você olha para ele e tudo para ele é um motivo de juízo, de julgamento. Eles são retos como um cano de espingarda, mas também são vazios como um cano de espingarda. Esses são irmãos legalistas, pessoas que pensam que por si mesmo podem agradar a Deus. Espero que também não sejamos destes. Amém? A palavra de Deus diz em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja sua força é o Senhor. Isso é graça. Amém? Não é que ele não trabalha, mas ele trabalha na graça. Então ele não é libertino, mas ele também não é legalista. Amém? Ele está sempre trabalhando em cooperação com Deus. Isso é muito importante, irmãos. Amém? Precisamos dessas coisas todos os dias. Amém? Podemos dar um exemplo disso, já que tocamos nesse assunto. Em 2 Coríntios, capítulo 6, primeiro. Versículo 1, e nós, na qualidade de cooperadores, da qualidade do que, irmãos? Cooperadores significam pessoas que operam juntamente com. Eles são cooperadores de Deus. Amém? Paulo já disse isso em 1 Coríntios 3. Nós somos cooperadores de Deus. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Aqui ele disse, nós, na qualidade de cooperadores de Deus, também vos exortamos que não recebais em o quê? Para quem que Paulo está escrevendo isso, irmãos? Para a igreja em Corinto. É isso mesmo? Para aqueles que são chamados à comunhão do seu Filho, como diz 1 Coríntios 1:9. É isso? E Paulo está dizendo para eles que eles não devem
receber em vão a graça de Deus. Ou seja, Deus está provendo de Cristo para eles. Deus está dispensando Cristo sobre eles. Eles têm em Cristo tudo o que precisam e podem tornar isto vão, inútil, sem propósito. Amém? Também em 1 Coríntios capítulo 15, comece na graça, permaneça na graça. Você precisa da graça. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. E antes de eu tocar nesse texto, eu acho interessante introduzir para os irmãos que aqui há um paradoxo muito grande. Talvez um dos maiores de toda a Bíblia. E quando você lê esse versículo, você enxerga bem esse paradoxo. Porque esse versículo explica não a sinergia que a Igreja Católica pregava, que na salvação do homem, metade é parte de Deus, metade é parte do homem, 50-50. Mas também não é o monergismo protestante. Sinergia significa dois trabalhando juntos. Sim, junto. Ergo, trabalho. Monergismo significa um só trabalha. Mono, um. Ergo, trabalho. Mas aqui nesse texto, independentemente de quanto é para cada lado a porcentagem, nós temos uma sinergia bíblica. E nós não podemos ignorá-la. E também não devemos ter medo de pronunciá-la, porque Paulo nunca teve esse medo. Paulo tomou o versículo de Filipenses 2,12 e colocou juntamente com o 13, um após o outro. Sem problema nenhum. Muitas vezes nós temos problema com esses versículos. No versículo 12 ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É uma ordem. No versículo 13 ele diz, porque Deus é quem opera em vós. E para Paulo isso não tem problema nenhum. Amém? Para muitos irmãos tem problema. Porque se ficar só com o verso 13, então é Deus que opera e você não faz nada. Mas Paulo não tinha problema com isso. Ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E no 13, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como realizar. E agora? O que nós dizemos disso, irmão? Nós ficamos com a Bíblia, falamos o que ela diz e ponto final. Doa quem doer, goste quem quiser. Amém? Isso é sinergia bíblica. E é assim que nós temos que ficar. Amém? Mesmo que você não entenda, não tente enfatizar uma coisa em detrimento da outra. Amém? Capítulo 15, verso 10 de 1 Coríntios. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus, no que depende de Paulo, ele é o que é, pela graça de Deus. No que diz respeito a ele é o que é, e ele confessa que ele é o que é, pela graça de Deus. E a sua graça, que me foi dada, que me foi concedida, o que acontece, irmãos? Não se tornou vã. Amém? Por que não se tornou vã? Antes trabalhei muito mais do que todos eles, e todos eles aqui é todos os outros apóstolos, porque esse é o contexto. Ele está falando que Cristo ressuscitado apareceu a muitos irmãos, a Tiago e os demais apóstolos, e depois apareceu a ele como um nascido fora do tempo, e ele diz que pela graça de Deus ele é o que é. Amém? Essa é a atitude do homem com relação à graça. Ele tem algum mérito? Nenhum. Os méritos são a graça de Deus. A glória é para Deus. Pela graça de Deus, ele é o que é. Isso é um coração humilde, irmãos. É um coração que realmente reconhece que vem de Deus. Como ele disse em 2 Coríntios, toda a nossa suficiência vem de Deus. Essa é a graça. Amém? Toda a nossa suficiência
Vem de quem? Isso está lá em 2 Coríntios 3, 5. E aqui ele continua dizendo: antes trabalhei mais do que todos eles. E agora, Paulo, todavia não eu. Paulo, você trabalhou ou não trabalhou? Ele vai responder: trabalhei. Paulo, você trabalhou ou não trabalhou? Não trabalhei. Não é? Não está dando não dá as duas respostas aqui, irmão, na sua Bíblia? Não dá? Dá ou não dá? Paulo, você trabalhou ou não trabalhou? Não, foi a graça. Paulo, você trabalhou ou não trabalhou? Trabalhei. Que complicado, né, irmãos? Essa é a graça recebida com responsabilidade e não tornada vã. Da parte daquele que a recebeu, é graça. E ele trabalhou e foi esforçado por Deus pela graça. Foi esforçado na graça. Amém? Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus. E tem gente que gostaria de tirar esse pedacinho da Bíblia, irmãos. Comigo. Não semigo. Amém? Isso é não tornar a graça de Deus vã. Que a graça de Deus não se torne vã nas nossas vidas. Amém? E nós vamos ver algumas coisas a respeito da graça de Deus. Nós vamos falar da graça de Deus em alguns aspectos diferentes. Amém? Hoje, só de maneira introdutória. Nós vamos falar da graça de Deus na nossa salvação. Nós vamos falar da graça de Deus na nossa santificação. Nós vamos falar da graça de Deus no serviço de Deus aos santos. Amém? Nós vamos falar da graça de Deus e do caminho que ela tem no homem. E também nós vamos falar qual é a nossa atitude com relação a ela. Qual deve ser a nossa atitude com relação à graça de Deus. Então, na nossa salvação, irmãos, nós vamos ver que a nossa salvação, ela provém da graça de Deus. Já tem de cor o versículo na sua cabeça? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Mas não é uma graça desassociada de Cristo, amém? É uma graça na pessoa de Cristo. E Cristo é a manifestação dessa graça de Deus, como diz, por exemplo, 1 de Pedro 1,10, que os profetas já indagavam e inquiriam que tempo e que ocasião oportunas. E está falando da nossa salvação, daquela que os anjos almejam perscrutar. Já lá no Antigo Testamento você encontra a prefiguração dela, amém? Por exemplo, no exemplo da vida de Abraão, Abraão foi justificado pela fé. E por que foi justificado pela fé? 4,16 de Romanos fala: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. De graça. Porque Abraão foi justificado pela graça, já lá no Antigo Testamento. Amém? Mas no Novo Testamento nós temos a plenitude desta graça na pessoa de Cristo. E Cristo foi oferecido aos homens. E nós lemos isso. Amém, irmãos? Onde nós lemos? O segundo versículo que nós lemos hoje. 2 Coríntios 8, 9. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. Então a graça de Deus está relacionada com a nossa salvação individual. Amém? O início da nossa salvação. Também está relacionada com a nossa santificação. Porque a graça, como nós sabemos em Efésios 1:8, não é só para perdão de pecados, é também para uma vida santa.
Santificação é o seu processo nessa terra, amém? Em outras palavras, a salvação da vossa alma. Os irmãos sabem que a salvação de Deus é completa. Nós temos uma tão grande salvação, amém? Ela começa, tem princípio, meio e fim. Por isso que os irmãos vão ver nas suas Bíblias a salvação nesses 3 tempos. Fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos. E esses 3 tempos dizem respeito a 3 aspectos de uma tão grande salvação. A primeira, a nossa salvação eterna, essa que está acontecendo conosco agora, que também é pela graça de Deus, que se chama salvação da nossa alma, ou o processo em que o Espírito Santo vai nos conformando à imagem de Cristo, como alguns teólogos chamam também de santificação. Amém? Também é pela graça de Deus. Amém, irmãos? É para que através de nós reine a graça de Deus pela justiça para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 5, 21. E nós vamos ver tanto na salvação, no começo da nossa salvação, como na santificação, como no serviço aos santos. Porque você vai ler, cansar de ler isso, todas as vezes que você lê Paulo falando sobre os dons à igreja. Ele diz assim, porque pela graça que me foi dada. Digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Pela graça nós temos o serviço. Pela graça nós temos Cristo repartido na sua igreja. E Efésios 4, 7 ele diz, e a graça foi concedida a cada um de nós. A quantos, irmãos? E a graça foi concedida segundo a proporção do dom de Cristo. Então, quando Cristo é repartido entre os membros do seu corpo para serviço, esse repartir de Cristo, esse dispensar de Cristo, é a graça de Deus concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Para quê? Para o serviço dos santos. Então nós vamos ver que precisamos da graça para servir. Amém? Quando você entender que você precisa da graça para servir, você vai procurar entender onde flui graça na sua vida para o serviço. Isso é muito importante. E você vai entender que se você está separado daquilo que a Bíblia diz, o corpo de Cristo, na prática, você não vai descobrir onde você tem graça para servir. Então, quanto antes, agarre-se ao corpo de Cristo. Amém? Então, daí você vai entender o seu papel no corpo. Porque no fluir da vida da igreja, você vai descobrir onde você tem graça de Deus para o serviço. Longe da vida da igreja, você não vai descobrir onde flui a vida para o serviço, onde você tem graça para servir. Às vezes nós vemos um irmão fazendo um trabalho que ele nem sabe que aquele é o serviço dele no corpo de Cristo, e outros de fora dizem e falam entre si, veja, irmão, como aquele irmão tem graça de Deus para fazer isso. Por quê? Porque é pela graça que ele serve. E onde a graça de Deus flui naturalmente dessa pessoa, é ali que está o serviço dela no corpo de Cristo. Certo irmão dizia de uma irmã que todas as vezes que ela ouvia uma mensagem, ela vinha para ele depois da mensagem e dizia assim, irmão, como nós podemos fazer para que essa mensagem alcance o mundo todo? Porque ela sabia que havia uma necessidade da palavra de Deus na vida das pessoas. E aquela irmã, então, como ela fluía na graça de Deus? Ela pegava aquela mensagem, ela gravava em CDs, ela distribuía para onde ela pudesse andar. E diz que um dia ela tomou um CD daquele e deixou no escritório de um homem que há 20 anos estava sob aquela heresia do unicismo. E esse homem orava a Deus dizendo assim, Senhor, eu já não aguento mais, isso me aterroriza, me liberta, Deus. E diz que quando ele chegou no escritório dele, tinha um CDzinho lá. E naquele CDzinho ele foi liberto.
porque a irmã tinha a graça de Deus para tomar as mensagens. Amém? Essa mesma irmã tinha a graça de Deus para transcrever as mensagens. Ela transcrevia em artigos e livros. E era uma velhinha. E a graça fluía nela onde, irmãos? Nesse serviço. Porque nós precisamos de graça para servir. Às vezes pensamos que graça e serviço é só falar aqui na frente. Talvez o falar aqui na frente é o serviço que deveria mais aterrorizar os irmãos. Porque aqueles que pensam que podem, não podem. E aqueles que sempre ficam julgando que não estão preparados, é exatamente esse que o Senhor quer usar no serviço. Do falar. Se o irmão pensa que pode falar, está habilitado para falar, é porque ele não está habilitado para falar. Essa é a realidade. Na verdade, ele pensa de si mesmo além do que convém. Mas quando nós estamos no corpo de Cristo, irmãos, nós vamos ver que o serviço flui do corpo de Cristo. Amém? Nós vamos achar onde nós temos graça para servir. E nós não vamos ficar além do que nós temos, nem aquém. Amém? Não pense de si mesmo além do que convém, nem aquém do que convém. A gente não vai pensar que não temos o que temos, nem vamos pensar que temos o que não temos. Nós vamos entender que a graça flui nas nossas vidas para servir e vamos descobrir onde ela está fluindo. Amém? Porque para a graça precisa, para o serviço precisa graça de Deus. Amém? Depois nós vamos ver o que nós temos que fazer com respeito à graça. E qual é o caminho que a graça tem em nós. Porque você vai ler expressões da Bíblia desta maneira, como Filipenses 4, 23. O Senhor seja com o vosso, o quê? Espírito. Da onde que a graça flui nas nossas vidas? O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Filipenses fala mais claro, ele fala, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, qual é o caminho que a graça tem em nós para fluir, irmãos? Um espírito regenerado. Amém? Um espírito desimpedido. Um espírito que já tirou da sua alma tudo o que está impedindo. Amém? As saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Então nós não sabemos porque nós não fluímos a graça de Deus na vida das pessoas. Talvez haja algum impedimento em nossa alma. Amém? Em nosso coração. Talvez o nosso coração não seja puro, como Paulo diz em 2 Timóteo 1,5. O intuito da presente admoestação é o amor que sai de um coração puro, de uma fé não fingida, de uma consciência limpa. Então nós vamos guardar as saídas da vida, amém, irmãos? Nós vamos desimpedir as saídas da vida, porque precisamos fluir a graça de Deus das pessoas do mundo. Qual é a nossa atitude com respeito à graça de Deus? Nós vamos dizer que nós precisamos orar, precisamos nos expor à palavra, amém? Precisamos reter a graça de Deus. Não podemos ultrajar o Espírito da graça, temos que tomar fortaleza na graça de Deus, como Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 2,1, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Filho meu, recebe poder, toma poder da graça que há em Cristo Jesus. E os irmãos sabem que o contexto de 2 Timóteo é um contexto muito interessante e que é bem relacionado com os nossos dias, porque é um contexto de apostasia, porque aqueles imperadores estavam pressionando o povo de Deus, muitos tinham apostatado da fé, a ponto de Paulo dizer assim, todos os da Ásia, depois você pensa das igrejas que existiam na Ásia, todos os da Ásia me abandonaram. E ele diz para Timóteo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
É um poder de ousadia, irmãos. É de poder, de amor, de mente sã, de ousadia diante do Senhor. Mesmo em face de uma tribulação, mesmo em face de perseguição. Filho meu, fortifica-te na graça. O que ele tem que fazer? O que nós temos que fazer, irmãos? Nos fortalecer na graça. Amém? Nós temos que fazer o que está lá em Hebreus 4,16. Orar e com ousadia ir junto ao trono da graça. Ao trono do quê? Para recebermos misericórdia, graça e socorro para a ocasião oportuna. Amém? A oração nos traz a graça de Deus. Nos leva ao trono de Deus. E nós vamos ver cada atitude dessa em relação à graça. Positiva e negativa. Não saia da graça. Não caia da graça. Amém? Não saia da graça quando você desvia de Cristo para um falso evangelho. Não caia da graça, como fala, saia da graça, Gálatas 1,6. Admira-me que tão depressa estáis passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Não saia da graça por causa do outro evangelho. Não caia da graça, como diz Gálatas 5,4. Não deixe de depender da graça. Amém, irmãos? De andar com a graça sobre a base dos seus pés. Aqui está a graça, aqui está você. Não saia dela. Amém? Fica mais fácil se explicar assim, né? Porque às vezes a gente fala, não caia da graça, e pensa que o irmão cai da graça, direto para o inferno. Não deixe de depender da graça. Não caia dela. Amém? E como você cai dela? Tentando se justificar por outros meios. Esse é o tema da Epístola aos Gálatas. O evangelho da justificação pela fé é defendido contra aqueles que diziam que não era pela fé. Não era só por Cristo. Não era só pela fé. Era a fé e mais alguma coisa. E não é a fé e mais alguma coisa. É só a fé. Amém? Não saia da graça. Não caia da graça. Não se prive da graça de Deus. Amém? O Israel leu esse texto semana passada. Hebreus 12:15. Não ultraje o Espírito da graça. Não transforme a graça de Deus em libertinagem. Amém, irmãos? Só vamos passar por cima assim hoje. Amém? Nós vamos ver a graça de Deus na nossa salvação. Nós vamos ver a graça de Deus na nossa santificação. Nós vamos ver a graça de Deus no serviço aos santos. Nós vamos ver a graça de Deus e o caminho dela em nós, transformando a nossa vida para que possamos servir. Nós vamos ver a graça de Deus e a nossa atitude com relação a ela. O que fazer? O que não fazer? Amém? Você está respondendo fielmente à graça de Deus? Ou você tem tornado a graça de Deus vã na sua vida? Que possamos alcançar misericórdia da parte do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé. Nós ficamos com essa introdução e continuamos domingo que vem, amém? Se você quer saber o que acontece na graça de Deus na sua salvação, continue ouvindo a palavra de Deus. Amém. Senhor, nós te damos graças por esta noite. Sabemos que o motivo de darmos graças a Ti é por causa da Tua graça, que superabundou na nossa vida, nos deu sabedoria, prudência e tem desvendado os mistérios de Cristo, Senhor. Ajuda-nos nesse movimento da graça sobre graça, da fé, de fé em fé, Senhor, de glória em glória, para sermos transformados à imagem de Cristo. Ajuda-nos a darmos resposta à Tua graça bendita, Senhor, que nos fez livres, filhos da Jerusalém celestial, como é tipificada em Gálatas 4, Senhor, por Sara. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, Senhor.
Pedimos que o Senhor nos console, Senhor. Pedimos que o Senhor fortaleça o nosso homem interior. E possamos realmente começar a enxergar como necessitamos da Tua graça bendita. Como ela é essencial para nós, Senhor. E como sem ela não podemos viver. Ajuda-nos com a Tua graça, Senhor. Fortifica-nos na Tua graça, Senhor. Capacita-nos, Senhor, para servir segundo a Tua graça. Que a Tua graça, Senhor, possa ser manifesta em dons na igreja. No repartir e no dispensar de Cristo entre o Teu povo, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.